Olá, como vai? Chegou a hora do nosso estudo, o estudo da lição da escola sabatina, sobre esse tema fantástico, o grande conflito. Cada dia a gente avança mais na história do cristianismo, na história do grande conflito, não é? Eu tenho colocado inclusive aqui numa linha do tempo, para a gente acompanhar esse grande conflito que começou lá no céu. Estudamos na nossa primeira lição, nosso primeiro estudo, sobre como iniciou esse conflito descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12. Né? Houve batalha no céu. Miguel, Jesus e os seus anjos batalharam contra o dragão, contra Satanás, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, está lá em Apocalipse, capítulo 12, não é? E esse embate vem vindo, chega um momento ele começa a perseguir os filhos de Deus, os descendentes de Deus. Chega um momento que ele persegue o próprio Jesus encarnado aqui na terra, primeiro como uma criança, depois na sua juventude e na sua idade adulta. E chega a ferir a Jesus. Isso estava predito já em Gênesis 3, verso 15, mas Jesus vai esmagar a cabeça da serpente porque ele já venceu, né? E além desse guia de estudo, nós também estamos usando este livro, o livro O Grande Conflito. Talvez você já tenha o seu aí e está acompanhando conosco. Se você não tiver, olha, estou colocando aqui os links aqui embaixo para você ler online ou baixar no seu celular, no seu computador, ou vá até uma igreja adventista e peça. Nós estamos com um projeto chamado Projeto Esperança, onde as pessoas estão distribuindo gratuitamente esse livro. O livro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Na verdade, o final dessa linha do tempo, ela realmente é surpreendente e é gloriosa. Eu vou dar um spoiler aqui, porque essa é a nossa grande esperança, não é? É a volta de Jesus. E é por isso que o tema de hoje, do estudo de hoje, é motivados pela esperança. Mas aí vem a pergunta, Jesus vai voltar? Que maravilha, mas quando? Essa pergunta está na mente de cada cristão que aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Os discípulos fizeram essa pergunta já na época em que Jesus aqui estava, em Mateus 24, eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E mais, pede uns sinais ainda, e que sinal haverá da tua vinda? Né? A grande esperança. Olha, se você não tem a lição da escola sabatina, a lição sobre o grande conflito, você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, ou no link abaixo você pode baixar a cada semana ou simplesmente ler online, né? A mesma coisa acontece com o livro O Grande Conflito. Eu gostaria de fazer um pedido para você que tem assistido aqui o canal Chegou a Hora. Um deles é dar aí o seu like, a outra coisa é compartilhar a bênção com outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor comente. Comente aqui nos comentários. Isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas serem abençoadas com o conteúdo sobre o estudo da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu quero aumentar o número de estudantes das profecias da Bíblia, não só apenas do que estamos vendo aqui no livro Grande Conflito, mas estamos estudando também Daniel, depois vamos passar para o Apocalipse, e há outros vídeos importantes aqui também que eu tenho postado a cada semana, e milhares de pessoas têm vindo assistir os vídeos, mas seria importante que mais pessoas viessem. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, a plataforma entende que o vídeo é importante e oferece para outras pessoas. Então, indiretamente, você está promovendo e divulgando a mensagem para outras pessoas, tá bom? E se ficou dúvida, pergunte aqui nos comentários, eu vou tentar responder a cada pergunta, tá bom? Está bem? Tem também o tal do sininho. Se você coloca aí o sininho e clica nele, sempre que um vídeo novo é postado, aí ele vai dar um avisozinho no seu computador, no seu celular, e você vai saber disso, tá bom? Bom, vamos então começar o nosso estudo da Palavra de Deus, nosso estudo bíblico, mas antes de estudarmos a Palavra de Deus, devemos buscar entendimento através da oração, através do Espírito Santo. Vamos orar.
Querido Pai Celestial, eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus e eu te peço o Espírito Santo para que Ele abra a nossa mente, que a gente possa entender o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que assiste nesse momento, dando a Ele a grande esperança, fé na breve volta de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você lê o Grande Conflito, e mesmo em nossos estudos, nós já vimos que a perseguição ali na Europa, houve um momento que era muito terrível. Pessoas eram mortas, pessoas eram queimadas, condenadas à morte na fogueira. É uma coisa terrível. E só porque eram cristãos que queriam ser fiéis à Bíblia Sagrada. Né? Alguns porque traduziram a Bíblia, alguns porque distribuíram a mensagem para outras pessoas. E o período da Inquisição, nossa vida, foi terrível. Milhares de cristãos sinceros foram mortos pela igreja cristã medieval. Por trás dessa perseguição estava o dragão, a serpente, Satanás. Um grande conflito. Esse período já estava profetizado por João lá no Apocalipse. Apocalipse 12, verso 6 diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Já aprendemos aqui que o livro do Apocalipse ele é simbólico. Então cada coisa significa alguma coisa importante para compreendermos, né? A mulher. Já vimos que mulher significa igreja. Então, o povo de Deus, a igreja pura, fugiu para o deserto. Já vimos que Apocalipse diz que água significa povos. Então, um lugar deserto onde não tem povo. Então, a igreja, o povo de Deus, foge para um lugar deserto, onde tem pouca gente. Deus já havia preparado esse lugar para eles fugirem. E cuida deles ali durante 1260 dias. Em profecia, um dia, um ano, ou seja, 1260 anos. Nós vimos isso em nossos estudos passados, né? Deus já havia determinado um período de perseguição. Vimos que a Bíblia dizia que nesse período as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, seriam perseguidos, estariam testemunhando com roupas de saco, né? Mas esse período estava determinado. Seria um período de 1260 anos, então cessaria. Esse período durou do ano 538 até 1798, ou seja, desde o período em que o bispo de Roma se torna papa e assume também o poder político, e aí começa a perseguir as pessoas que pensavam diferente da igreja romana, mas termina em 1798 com a Revolução Francesa, quando o Napoleão, na verdade o seu general Berthier, ele prende o Papa. E parece que a Igreja Católica Romana ia parar ali. Mas já estava predito no capítulo 13 de Apocalipse que essa ferida não era uma ferida de morte, a ferida seria curada. E realmente foi. Em 1929, com o Tratado de Latrão, começou essa cura da ferida e vem sendo curada ao longo do tempo. Tudo vem se cumprindo, né? Eu coloquei para vocês aí uma linha do tempo, a linha do tempo do Apocalipse, e vocês podem ver aí justamente esse período das duas testemunhas e de perseguição do ano 538 a 1798, né? Períodos esses preditos lá em Apocalipse 12, 5 e 6, 14, 15, e Apocalipse 11, verso 3, ou seja, um período de perseguição, né? O livro do Apocalipse mostra que Deus já tinha um plano para ajudar o seu povo fiel. O povo fiel à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Apocalipse 12, verso 14 diz assim: E foram dadas à mulher, à igreja, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, um local despovoado,
ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, 1 ano, 2 anos, ou tempos, né? 2 anos, e metade de um tempo e meio ano, ou seja, 3 anos e meio, 1260 anos, fora da vista da serpente, ou seja, longe do diabo. Durante um período, essas pessoas estavam escondidas, estavam livres, estavam num local separado. É por isso que o capítulo 16 do Grande Conflito tem como título América. Pelo menos esse é o título que aparece aqui nessa versão do Grande Conflito, né? Fala dos cristãos perseguidos e esses cristãos fugindo para o Novo Mundo, fugindo em busca de liberdade religiosa. O Grande Conflito de capa cinza, por exemplo, o título é Novo Mundo. E eu coloquei na linha do tempo aí a data de 1620, porque foi nesse ano que o navio Mayflower levou os pais peregrinos para o Novo Mundo, para criar um país com mais liberdade, um país com liberdade religiosa, os Estados Unidos da América do Norte, não é? E aí estamos seguindo nossa linha do tempo. Chegamos aí em 1620, vamos passar, né? O Grande Conflito no capítulo 16, temos aí um título, Em Busca de Liberdade no Novo Mundo, como eu falei. Eu separei um trechinho aí. Diz o seguinte: Williams foi a primeira pessoa do mundo cristão moderno a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência e de igualdade. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, tornaram-se as pedras fundamentais da República Norte-Americana. E é interessante que a lição trata justamente desse assunto logo no seu início. Ela diz assim: depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença na segunda vinda de Jesus. E é justamente sobre essa crença, essa esperança de que Jesus vai voltar em breve, é que vamos estudar hoje, né, o estudo do número 7, sobre justamente a esperança da volta de Jesus. Um período em que as pessoas esperam que aconteça logo. E realmente, se pensarmos que não vivemos muito, vai acontecer logo mesmo, né? Para alguns, mais breve do que outros, né? Mas eu tenho a impressão, e pelo que eu tenho sentido, é que a segunda vinda de Jesus está próxima. E muito possivelmente, muitos estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Essa é a minha esperança, baseado nas profecias da Bíblia Sagrada e nos sinais deixados por Jesus Cristo, né? E um dos textos que motiva é o nosso verso principal, o verso para memorizar, Isaías 25, verso 9. É um verso que muitos creem que falaremos quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu. Diz assim: naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ah, que maravilha, né? Que espetáculo. E o capítulo 17 do livro Grande Conflito fala dessa promessa, a promessa feita por Jesus. E essa promessa é assim o combustível que mantém acesa a chama dessa grande esperança, sabe? Notem os títulos que temos para o capítulo 17 nas várias versões do Grande Conflito. Naquele Grande Conflito cinza, Sinais de um Novo Tempo. No Grande Conflito que está na internet, a esperança que infunde alegria. No Grande Conflito do Projeto Esperança, a promessa. E no Grande Conflito para adolescentes e jovens, promessas do retorno de Cristo. Basicamente, por esses títulos, você já pode imaginar do que se trata o capítulo 17.
Eu coloquei, inclusive, no capítulo 17, o título Novo Mundo, porque é o período justamente em que a liberdade religiosa começa a acontecer ali na América, alguns sinais da volta de Jesus acontecem, vocês podem ler isso no livro, eu não vou passar todo o capítulo, né, porque não tem como, mas vocês podem ler aí o capítulo 17, fala de sinais que aconteceram naquela época que motivaram as pessoas a crerem que a volta de Jesus estava próxima. E depois aí o período de 1755 a 1780 foi quando aconteceram esses sinais, né? E deixe-me colocar um trechinho do capítulo 17 para vocês, que tem como título Sinais de um Novo Tempo. A profecia não somente prediz a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas também apresenta sinais pelos quais é possível saber a proximidade dessa vinda. Disse Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, quando você vê esses sinais se cumprindo nos nossos dias, é baseado nesses sinais que você diz, eu acho que Jesus está próximo de voltar. Creio que chegou a hora da volta de Jesus. E o livro Grande Conflito, na página 131, diz assim, a promessa da segunda vinda de Cristo é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque declarou, o Senhor vem com milhares e milhares de seus anjos. Está lá em Judas, capítulo 1, verso 14 e 15. Jó exclamou, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Os poetas e profetas da Bíblia escreveram acerca da vinda de Cristo em palavras cheias de fogo. Regozijem-se, ó céus, e exulte a terra diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Esse é o salmista em Salmo 96, 11 e 13. E o próprio Jesus disse alguma coisa, lá em O Grande Conflito, fala disso, sobre quando Jesus falou aos discípulos, né? Diz assim, na página 131, o Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que voltaria. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for, voltarei e os levarei para mim. Conforme está em João 14, 2 e 3. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno de Cristo. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 11. E João, o profeta de Pátimos, disse, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse 1, verso 7. E o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, traz alguns textos que merecem ser lidos. Esses textos são preciosos para todos os adventistas. Um detalhe, eu não estou falando só para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ser adventista é aguardar a segunda vinda de Jesus. Então, nesse sentido, cada cristão é um adventista. Se você é um cristão do Brasil, você pode ser um cristão do Brasil adventista, porque você aguarda a volta de Jesus. Se você pertence à igreja Assembleia de Deus, você pode ser um assembleiano adventista, porque você aguarda a vinda de Jesus. Se você é um católico, você pode ser um católico adventista, porque você aguarda a vinda de Jesus. A palavra adventista significa que está esperando o advento de Jesus, o retorno de Jesus. Então temos católicos adventistas, pentecostais adventistas, né? Temos até adventistas do sétimo dia adventistas. Estamos aguardando a volta de Jesus. Porque todo verdadeiro cristão confia na volta de Jesus, quer estar com o Mestre, né? A promessa do retorno de Cristo a essa terra é a grande esperança. Vamos olhar alguns textos que o nosso guia de estudo colocou aqui. O primeiro deles, muitas pessoas sabem de cor. João 14, 1 a 3. Diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa de Jesus, né? Virei outra vez. Depois temos 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja em Tessalônica, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Também vemos isso em Tito capítulo 2, verso 13 e 14. Ali é dito o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Sabe, o grande conflito, ele diz que a doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido, para quebrar o poder do destruidor e, de novo, levá-los ao paraíso perdido. Agora, de que maneira Jesus vai voltar? Porque hoje tem muita gente falando, alguns dizem que Jesus já voltou. Teve uma pessoa que colocou nos comentários aí: Jesus já voltou, não sei que vocês ficam pregando aí a volta de Jesus. Eu acho que não voltou, não. Eu, pelo menos, não vi. Tem alguma coisa errada. Alguns dizem que a volta vai ser secreta. Ninguém vai ver. De repente as pessoas vão começar a desaparecer, sabe? E aí, desaparece a esposa, desaparece um filho, desaparece um parente, desaparece o motorista do ônibus, o ônibus sai batendo para todo lado, né? Desaparece o piloto do avião, o avião começa a cair. Você acha que é assim a volta de Jesus? De que modo o Senhor voltará? A Bíblia fala, né? Vejam o que os anjos falaram lá em Atos 1, 9 e 11. Jesus estava com os discípulos, de repente ele começou a subir para o céu. Foi a ascensão de Jesus. E aí a Bíblia diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Então nós temos aí a palavra de 2 anjos. Esses anjos que não mentem, que falam a verdade. Eles disseram que a vinda de Jesus vai ser visível como foi visível a subida. Assim como Jesus foi e eles puderam ver, vão ver voltando. Assim como Jesus desapareceu nas nuvens, ele vai aparecer nas nuvens. Né? Palavra de anjo. Pode confiar. Anjos da verdade, anjos de Deus.
Apocalipse 1, verso 7 também fala a respeito de como é a vinda de Jesus. Diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós temos aqui a palavra do profeta João. O profeta João, ele diz assim, ele vem com as nuvens e só um punhadinho vai ver. É isso? Não, todo olho verá, não é secreto, irmãos. Todo olho verá. E não é só os salvos que vão ver, não, os perdidos também, porque diz até aqueles que o traspassaram. Nós acreditamos, inclusive, que aquelas pessoas que mataram Jesus vão ressuscitar para vê-lo em glória e majestade. Porque Jesus disse isso, né? Para alguns deles naquela época, diz assim, vocês vão ver o Filho do Homem vindo em glória e majestade. Então, muito provavelmente, eles vão ressuscitar para ver isso. E aí nós temos a Mateus 24, 27, diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nossa, aí é a palavra de Jesus. Não dá para não acreditar, né? Porque Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não mente. E ele diz que vai ser igual ao relâmpago. Quantas pessoas veem o relâmpago? Olha para o céu, está trovejando, dá um relâmpago, todo mundo vê. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, palavra de Jesus. Mais um texto, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus de novo falando, né? Palavra de Jesus. E agora ele diz que todo mundo vai ver. Olha o que ele diz aí, né? Todas as tribos da terra, todos os países da terra vão ver. Como é que vai ser isso se a terra é redonda? Não sei. Para Deus tudo é possível. O que Jesus disse é que todos verão, não vai ser nada secreto. E Jesus vai vir com poder e grande glória. E não vem sozinho, vem com os anjos, né? E vão ajuntar os escolhidos aqui. Não vai ser todo mundo que vai para o céu, não. Existe uma crença aí, chamada universalismo, em que acredita que todo mundo vai ser salvo. Não, não é assim. Não é isso que Jesus disse. Sempre Jesus disse que tem dois grupos. Tem joio, tem trigo. Tem bodes, tem cordeiros. As ovelhas de Jesus. Tem as virgens prudentes e as virgens nécias. Então, alguns, e olha, baseado em outros eventos, pode ser a maioria perdida e uma minoria salva. São os escolhidos. Escolhidos como? Porque você escolheu servir a Jesus, não é? Deus chamou a todos, mas só alguns respondem ao chamado de Jesus. Vamos ver os títulos do capítulo 18. Guilherme Miller e a mensagem do advento. É o título que aparece no livro GC, Grande Conflito de Capa Cinza. Uma profecia muito significativa no grande conflito da internet. A profecia no grande conflito do Projeto Esperança e Nova Luz, um Novo Mundo, no livro Os Resgatados, que é o grande conflito para jovens e para adolescentes. E o capítulo 18 vai tratar justamente de um período da história onde aparece um personagem chamado Guilherme Miller. Ele viveu do ano 1782 a 1849. Veja que vamos caminhando na nossa linha do tempo, não é verdade? Logo vamos chegar no nosso tempo, 2024. O que será que tem aqui no grande conflito que trata do nosso tempo, né? Mas quem foi esse Guilherme Miller? Na verdade, o nome dele em inglês é William Miller. O livro O Grande Conflito, na página 137,
ele fala quem foi essa pessoa. Diz assim: um fazendeiro honesto e íntegro, que desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem que Deus escolheu para liderar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Eu tenho aqui no canal Chegou a Hora 2 vídeos sobre esse assunto. Um deles é parte da série Heróis da Fé, e um dos vídeos trata justamente dessa expectativa, a grande expectativa da segunda vinda de Jesus, tá? Eu vou reproduzir aqui um trechinho de um outro livro, sabe? De um outro vídeo. Um vídeo que eu gravei há uns 3 anos atrás. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre o Guilherme Miller e o que fala dele aqui no Grande Conflito. Eu pensei em colocar porque aí sintetiza um pouco o muito que se pode falar sobre a vida desse homem. Assistam o vídeo. Eu quero voltar novamente a falar um pouco de Guilherme Miller. O nome em inglês é William Miller, mas não sei por que no Brasil se traduziu o nome dele para Guilherme Miller. E vocês se lembram, alguma coisa que fascinou Guilherme Miller foi o tempo. Eu li para vocês algumas citações e essa história dele você vai encontrar especialmente no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito tem algumas citações, especialmente começando ali do capítulo 18 em diante. Você vai ver aí que existem várias opções de Grande Conflito, porque com o tempo foram mudando as capas, né? Foi um livro escrito ainda no século XIX, bastante tempo atrás. Foi colocado uma linguagem mais moderna e a última versão, que é essa capa cinza, o Grande Conflito com a letra G e a letra C, muita gente não gostou da capa, mas o conteúdo é muito interessante, especialmente nessa linguagem mais moderna, que a gente consegue compreender muitas coisas que talvez no outro estivesse uma linguagem um pouco mais antiquada. Mas tem para todos os gostos. Eu já li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes, estou lendo de novo, nessa versão agora mais atualizada. E eu recomendo a leitura desse livro. E eu quero dizer para vocês que nesse livro, na página 271, Ellen White diz assim, a respeito de Guilherme Miller, diz que ele era um lavrador íntegro, de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. E agora preste atenção no que ela diz. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Impressionante, não é? Um homem escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Jesus. Que coisa impressionante, né? E realmente ele abalou ali os Estados Unidos e o mundo em sua época. Uma coisa interessante que a gente vê também no livro Grande Conflito, diz assim, que com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse e descobriu para sua grande alegria que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Porque muita gente diz que o livro de Apocalipse é um livro fechado, Daniel é um livro difícil de compreender, com símbolos, mas ele percebeu que era possível compreender. E ela continua dizendo, elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha aí a linha do tempo. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as escrituras à sua compreensão. Anjos do céu estavam com ele. Olha o que mais o livro Grande Conflito diz. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das escrituras. Notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. E aí ele começa a descrever algumas coisas que ele descobriu e que deixou ele fascinado com respeito ao tempo dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, na página 323 do livro Grande Conflito, os 120 anos do dilúvio, em Gênesis 6, verso 3,
Os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, em Gênesis 7, verso 4. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis 15, verso 13. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, em Gênesis 40, 12 a 20. Os 7 anos de Faraó, em Gênesis 41, 28 a 54. Os 40 anos no deserto, de Números 14 e 34. Os 3 anos e meio de fome, de 1 Reis 17, verso 1. O cativeiro de 70 anos, de Jeremias 25, 11. Os 7 tempos de Nabucodonosor, em Daniel 4, 13 e 16. E as 7 semanas, 62 semanas, e a semana perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus, em Daniel 9, 24 a 27. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Ele ficou fascinado com isso. Apenas a gente percebe que Deus se comunica através do tempo com o homem. E ele percebeu isso. E você também, ao ler a Bíblia, vai perceber isso. Quando eu leio a minha Bíblia, e cada ano eu leio uma Bíblia diferente, tem ano que eu termino antes do final do ano e começo já outra. Às vezes, como eu gosto muito de uma determinada tradução, eu leio mais de uma vez. Então, ele foi percebendo que havia itens de tempo na Bíblia. Deus se comunicando com o ser humano através do tempo. O tempo é importante, porque Deus usa o tempo. Se Deus usa o tempo, é porque o tempo é importante. Ele criou o tempo lá no início, quando criou a semana, os primeiros 7 dias, depois criou o sol, a lua e as estrelas, e a própria Bíblia diz que esses astros determinam os meses, os anos, as estações do ano, não é verdade? E assim a gente consegue medir o tempo, e é o que tem acontecido. Bom, Ellen White continua dizendo o seguinte em seu livro Grande Conflito a respeito da história de Guilherme Miller. Em seu estudo da Bíblia, Miller encontrou vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele percebeu que havia uma linha de tempo que começava lá no passado e vinha se estendendo até a segunda vinda de Jesus. E diz mais, concluiu que eram tempos previamente estabelecidos, de acordo com Atos 17, 26, que Deus revelou aos seus servos. E aí ele diz, o Senhor declarou pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, verso 7. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais extraordinário que ocorrerá na história da humanidade. Olha, que coisa impressionante. Ele foi descobrindo, ele descobriu uma linha do tempo. E quando ele começou a colocar essas profecias nessa linha do tempo, uma pergunta veio na mente dele. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Será que essas profecias indicam o tempo da vinda de Jesus? Ou a proximidade da segunda vinda de Jesus? E ele começou a estudar, então, essas profecias, tendo isso em mente. Guilherme Miller foi uma pessoa fantástica. E chegou um momento na vida dele que ele teve, assim, o ponto da virada, né? Porque ele descobriu que a Bíblia era algo fantástico. E uma das profecias que levou a ele ficar assim impressionado foi a profecia de Daniel capítulo 8 e 9, que é o tema da lição dessa semana. Na verdade, esse tema vai ser estudado ainda na próxima semana e vamos mencioná-lo algumas vezes aqui porque ele trata dessa grande esperança, essa grande expectativa da volta de Jesus. Vamos dar uma olhada rápida sobre essa profecia que deixou assim Guilherme Miller impressionado com a precisão da Bíblia Sagrada. O texto principal que Guilherme Miller olhou e ficou impressionado é Daniel capítulo 8, verso 14, onde diz assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será
purificado. Miller compreendia que em profecia, um dia significa um ano. Então ele entendeu que 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs significava 2.300 anos, e depois disso o santuário seria purificado. Mas ele pensou assim: o que é esse santuário? Nós já não temos mais o santuário na terra, porque foi destruído lá no ano 70. Nós estudamos isso, né? A destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Ele falou assim: é a terra. É a volta de Jesus, é a purificação da terra com fogo. Então, olhe só, depois de 2.300 anos, Jesus vai voltar. É isso que a profecia está dizendo. E aí ele começou a estudar mais sobre esse assunto. E logo ele chegou lá em Daniel 9, 24 e 27, e percebeu que em Daniel 9, 25 aparecia o ponto de partida da contagem, porque ele falou assim: se eu souber aonde começa a contar esse tempo, eu sei onde termina, e aí eu sei quando Jesus vai voltar, no final dos 2.300 anos. É isso que ele pensava, estava na mente dele. Lá em Daniel 9, 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Falou: nossa, então é aqui, ó. Quando é que saiu essa ordem? Quando é que foi ordenado ou decretado para reconstruir Jerusalém, gente? Porque se eu souber essa data, eu vou saber quando termina os 2.300 anos. E lendo a Bíblia, ele descobriu em Esdras capítulo 7, versos 7 até o 13, percebeu que houve ali 3 decretos, e um deles ele batia direitinho, e percebeu que esse era o ano 457 antes de Cristo. Essa foi a data, foi o decreto que foi feito para reedificar Jerusalém, que havia sido destruída pelos babilônicos, né? Bom, agora ele tinha um ponto de partida, né? E ele falou assim: bom, então agora eu vou saber quando é que Cristo vai voltar. Ele estava enganado quanto ao significado da profecia, mas ele estava correto na maior parte da interpretação da profecia. E hoje nós vamos iniciar o estudo. E eu pretendo até aprofundar um pouco mais quando a gente estudar Daniel 8 e 9 no nosso curso Daniel e o Grande Conflito. Por isso, se hoje ainda ficar alguma dúvida, não se preocupe. Quando estudarmos Daniel 8 e 9, nós estamos estudando Daniel 7. Então, em breve, nós vamos estudar Daniel 8 e 9 um pouco mais profundamente. Aqui no canal Chegou a Hora, tá bom? Mas você siga aí estudando. Vai estudando aí os livros de Daniel, os outros vídeos do Chegou a Hora, né? Bom, vamos analisar então essa profecia, a profecia de Daniel, que tanto encantou Guilherme Miller. Eu vou dedicar hoje mais tempo a esse período, 2.300 anos. E a parte inicial do período que é descrito lá em Daniel capítulo 9. Então, Daniel 8, 13 e 14 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Daniel teve essa visão, ele ficou muito assustado. Na verdade, ele diz até que ficou doente, ficou de cama. Era um tempo muito longo, 2.300 anos. Nossa, o que será que significa isso? Em Daniel 8, verso 26, nós vemos aqui, é descrito o que aconteceu. Diz assim: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. 2.300 anos, né? Muito distante mesmo. E aí o Daniel fala assim: e eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel ficou doente. Ele não entendeu a visão.
Isso foi no ano 551 a.C. O tempo vai passando, passam-se os anos, Daniel não teve uma melhor compreensão desse período, mas 13 anos depois, 13 anos depois, no ano 538, o que acontece? Um anjo vem. Daniel está orando e esse anjo vem para fazer com que Daniel entendesse a profecia. Olha, às vezes algumas orações demoram bastante para serem atendidas e Daniel demorou 13 anos. Então, se você está impaciente porque pediu alguma coisa e não recebeu ainda, Daniel levou 13 anos, mas manteve firme a sua fé em Deus, né? E Daniel conta, então, o que aconteceu. Daniel capítulo 9, 21 a 23. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me à hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, entende a visão. E aí ele começa a explicar. Palavra de anjo às vezes é um pouco complicada. Mas vocês vão entender. Assim que eu começar a explicar para vocês, assim como o Guilherme Miller também entendeu. Daniel 9, verso 24, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Nossa, aí aparece um outro período, não é? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Lembre-se que já vimos aqui que em profecia um dia equivale a um ano. Ezequiel 4, verso 6, a Bíblia diz, um dia te dei, cada dia por um ano. Então um dia profético é um ano literal. Então se nós temos aqui 2.300 dias proféticos, 2.300 anos literais. E agora se temos 70 semanas proféticas, ou 490 dias, temos 490 anos literais. Então, o que o anjo está dizendo aqui? Olha, 490 anos estão determinados para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu, o povo de Israel. Então, simbolizava que o povo de Israel, o povo judeu, tinham 490 anos de graça. 490 anos de graça para os judeus. Então nós temos aqui 2.300 dias proféticos, 2.300 anos literais e as 70 semanas proféticas, 490 anos literais. São dois períodos de tempo que podemos colocar na nossa linha do tempo. Quando é que se iniciam esses períodos? Qual o ponto de partida desses dois períodos proféticos? Vamos ver aqui. Está lá em Daniel, a gente já leu, né? Mas vamos ler de novo. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aqui esse período iniciando após esse decreto, né? O grande conflito na página 141 diz assim, as 70 semanas precisam fazer parte dos 2.300 dias. Os dois períodos precisam começar juntos e as 70 semanas iniciam a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. No capítulo 7 de Esdras encontramos o decreto promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Então, quando se iniciam esses períodos? Esses períodos se iniciam
no ano 457. Ali começou a contar esses períodos proféticos, né? O 2.300 anos e também os 490 anos, as 70 semanas. E a gente já tem até o final deles aí na nossa linha do tempo. Eu vou falar mais deles ainda, desses períodos, mas você já pode perceber aí que o período mais longo foi até 1844 e o período menor, de 490 anos, foi até o ano 34 depois de Cristo. Mas nessa profecia, além de Daniel advertir o povo judeu que eles tinham 490 anos de graça, estava predito ali a primeira vinda de Cristo. Estava predito ali a data do batismo de Cristo. Estava predito ali a data da morte de Jesus Cristo. Sim, vamos ler a profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, nós temos as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Mas as primeiras 7 semanas, ou os primeiros 49 anos, seria para reconstruir Jerusalém. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, haverá 7 semanas. Então, esses primeiros 49 anos, ou as primeiras 7 semanas, era para a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, veja, Deus já sabia até quanto tempo ia levar a reconstrução de Jerusalém. 49 anos, não é verdade? Aí continua o verso dizendo assim: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Quando você soma 7 semanas mais 62 semanas, você tem 483 dias, ou 483 anos. E diz que ali era o momento que Jesus seria ungido até o Messias. Messias significa ungido. E Jesus foi ungido quando? No seu batismo. Lembra-se? O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, né? E foi ungido pelo Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aí uma profecia que determinava o batismo de Jesus no ano 27. Se você continua estudando, você vai perceber que essas datas, elas caem de forma impressionante, exatas, né? O grande conflito, na página 141, diz assim: a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa data, 483 anos se estenderam até o outono de 27 depois de Cristo. Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito Santo. Então, quando a gente coloca agora essas datas na linha do tempo, você percebe aí que já estava determinado, inclusive, o batismo de Jesus, somando ali as 7 semanas mais as 62 semanas, ou os 483 anos. E como é que a gente sabe que Jesus foi batizado no ano 27? Nossa, essa é uma data marcada na Bíblia de uma forma impressionante. Parece que Deus queria que você soubesse o dia, ou melhor, o ano, o momento do batismo de Jesus, né? O dia, eu não creio ser possível saber, né? Pelo menos eu não fiz um estudo acurado, mas o ano com certeza. Olha o que diz aí o livro de Lucas, no capítulo 3, verso 1 e 2. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ou seja,
Era o momento do batismo de Jesus por João Batista, filho de Zacarias. Olhe quem era o governador, o presidente da Judéia, Pôncio Pilatos. Quem era o tetrarca da Galileia? Herodes. Quem eram os sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Quando você vai cruzando essas datas, você vai perceber que é o ano 27, né? E a Bíblia segue dizendo o seguinte: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós temos aí essa última semana. Ali diz assim: depois das 62 semanas, será cortado o Messias, ou seja, o Messias morreria depois desse período, né? Ele faria uma aliança firme por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício. Por quê? Porque Jesus morreria na cruz do Calvário, o véu do templo se romperia de alto a baixo, né? Os sacrifícios cessariam, porque o Cordeiro de Deus agora tinha morrido pela humanidade. Vejam, então Jesus morre no ano 31, exatamente no meio dessa última semana, cumprindo a profecia de Daniel capítulo 9, né? E coisa impressionante. Então, quando você junta aí os 483 anos iniciais e a uma semana final, temos aí as 70 semanas que eram para os judeus. Vejam que depois das 62 semanas seria cortado o Messias. E durante aquela semana, a última semana, ele firmaria uma aliança com muitos, mas na metade da semana cessaria o sacrifício, ou seja, ele seria morto. E Ellen White, no Grande Conflito, na página 141, diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, os últimos 7 anos do período marcado para os judeus. Durante esse tempo, de 27 a 34 depois de Cristo, Cristo e seus discípulos fizeram o convite do Evangelho de maneira especial aos judeus. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em 31 depois de Cristo, 3 anos e meio após seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. No meio da semana. E chegamos então ao final dessa linha profética de 490 anos e 70 semanas, que termina no ano 34. Né? O que acontece ali? Foi a rejeição, né? A rejeição por parte dos judeus aos cristãos. Quando eles, no ano 34, apedrejaram Estevão, já vinham perseguindo outras pessoas, mas apedrejaram a Estevão, ali selou o final dos 490 anos. E o povo judeu, o povo de Israel, então foi rejeitado como povo escolhido. E a partir dali a mensagem não é estendida apenas aos judeus, mas também aos gentios. Então saem os missionários. Paulo sai pregando, depois outros discípulos pregando a outras pessoas. E as pessoas começam a se converter em outros lugares, até mesmo em Roma, né? O evangelho vai sendo pregado ao mundo todo, né? Ellen White, no Grande Conflito, diz assim, na página 142, os 490 anos dados aos judeus terminaram em 34 depois de Cristo. Naquela época, por meio de ações do Sinédrio judaico, a nação selou a rejeição ao evangelho, matando Estevão e perseguindo os seguidores de Cristo. Então a mensagem da salvação foi além do povo escolhido para o mundo inteiro. Vamos dar uma olhada aí na nossa linha do tempo agora, bem completinha, né? Então agora nós temos esses 2.300 anos aí, que vai de 457
até 1844, que é o período maior. E Guilherme Miller pensava então que em 1844 Jesus ia voltar, porque ele viu que as outras datas se cumpriram. Ele pensava que a purificação do santuário era o quê? A segunda vinda de Jesus, o fogo purificando a terra, né? Mas ele estava enganado, sabe? A lição termina aqui, como eu disse, a gente vai estar estudando mais sobre isso na próxima semana, então me desculpe se alguma coisa ficar para a próxima semana. Mas a lição termina aqui na parte de sexta-feira, até essa linha do tempo está aqui na parte de sexta-feira, dê uma olhada, dá uma revisada aí. Mas ela termina citando dois textos do grande conflito e eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: assim como os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não entendiam totalmente a mensagem que transmitiam. Erros profundamente enraizados na igreja impediram que interpretassem de forma correta um aspecto importante da profecia. Por isso, embora anunciasse a mensagem que Deus lhes havia confiado, por não compreenderem todo o seu significado, sofreram um desapontamento. Ou seja, Jesus não voltou em 1844. E houve o que nós chamamos de grande desapontamento. Se você assistiu aí o vídeo Heróis da Fé, você vai perceber esse desapontamento que houve, né? O título é A Grande Expectativa. Também, se você assistir um vídeo chamado Como Tudo Começou, que é a história da Igreja Adventista inicial, você vai ver também esse desapontamento por parte desses pioneiros ali que aguardavam a volta de Jesus para 1844. Ellen White segue dizendo: no entanto, o Senhor cumpriu sua vontade ao permitir que a advertência do juízo fosse proferida dessa maneira. Em seu plano, a mensagem seria uma prova para purificar a igreja. Os corações estavam fixados neste mundo ou em Cristo e no céu. Estavam prontos para se afastar de suas ambições mundanas e receber com alegria o advento de seu Senhor? Talvez estamos chegando novamente a uma encruzilhada e nós temos algumas lições importantes que podemos tirar aí, né? Eu assinalei algumas. Primeiro, Deus tem um tempo para tudo e Ele está cumprindo o plano. Esse plano vem vindo. Jesus, a primeira vinda de Jesus tinha data para acontecer. Data para nascer, para nascer, Gálatas 4, verso 4 diz: vindo a plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, Jesus nasceu. Ellen White chega a dizer: quando o relógio do tempo bateu, Jesus nasceu. E Deus tem uma data para voltar. Não há nada que você possa fazer para adiantar ou atrasar o relógio divino. Ele tem um plano, Deus não faz nada de improviso. Mas eu acredito que chegou a hora da volta de Jesus. Estamos nos últimos dias. O relógio está lá, ó, chegando na meia-noite. Um outro ponto, Deus havia determinado um tempo para a primeira vinda de Jesus, para o batismo, para a morte na cruz, e tudo se cumpriu como um reloginho. Jesus não está atrasado. Ele está no tempo certo. Lembram que lá no comecinho do grande conflito, já havia um tempo determinado para o pecado? Pelo menos é o que Ellen White diz. Um período de 6.000 anos. E nós estamos chegando ao finalzinho desses 6.000 anos de pecado. E aí? Será que Deus vai atrasar, vai adiantar, ou vai cravar ali nos 6.000 anos? Eu não sei. Até agora tudo se cumpriu à risca. As profecias de tempo têm sido proferidas e cumpridas. Nós estudamos aqui os 1.260 anos, agora estudamos os 490 anos, as 70 semanas, os 2.300 anos. Deus, o relógio de Deus é perfeito, viu? E nós estamos vivendo um período que é chamado período do julgamento, do juízo investigativo. Deus não precisa de julgamento, sabe? Porque Ele sabe tudo. Mas a gente, os anjos, nós não somos
oniscientes, não sabemos tudo. E Deus quer mostrar para nós que Ele é justo. Esse aqui não mereceu entrar no céu porque não quis, por causa disso, disso e disso. Esse está aqui no céu porque escolheu servir a Jesus Cristo e está aqui por causa disso, disso, disso. Então estamos no período de julgamento. Eu não sei quando é o seu julgamento, quando é o meu julgamento. Mas, se não aconteceu ainda, vai acontecer em breve, né? Olha o que diz Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, do julgamento. E aí o que você tem que fazer? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Tem que adorar a Deus. No final dos tempos, tudo vai ser uma questão de adoração. Adorar a Deus ou adorar a besta, o anticristo. Receber o selo de Deus ou receber a marca da besta, né? Eu podia até dizer assim, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Sabe, eu não sei se você está percebendo, tem alguma coisa estranha no ar, sabe? As coisas estão acontecendo assim de forma muito rápida. Parece que muitas pessoas não estão preocupadas, não estão vendo o que está acontecendo, o grande conflito que está acontecendo nos nossos dias, a divisão em dois tipos de pessoas. Guerras, a gente pensava que não ia ter mais guerra, que agora o mundo era um mundo civilizado. Ninguém ia sair matando outras pessoas por causa de terra, por causa de poder. A gente tinha pensado que isso era no passado. Pessoas defendendo coisas erradas. Coisas literalmente condenadas pela Bíblia Sagrada e condenadas pelo senso comum. Em todos os aspectos da vida, né? Pouco a pouco o mundo vai se dividindo em dois grupos. A imoralidade sendo admitida como algo normal, natural. E aí você vê coisas terríveis acontecendo, imorais, acontecendo à luz do dia. E as pessoas dizem, você tem que respeitar. Respeitar o quê, meu pai? Isso está errado. Não se respeita o erro. E as pessoas que erram, que são erradas, que querem permanecer no erro, não serão salvas. Os desonestos estão sendo levados em conta e os honestos são os otários. Os desonestos não são condenados muitas vezes nos juízos, num juízo, numa demanda, e o honesto, coitado, às vezes é preso e pega muito tempo de prisão. Foi o que aconteceu no passado também. Os apóstolos foram presos, né? Outras pessoas se desfigurando, seja com tatuagens, seja com aplicação de piercings, de gancho, sei lá o quê. Mexe nos dentes, mexe na língua, mexe nos olhos, colocam chifres. Que coisa horrorosa! Parece que querem ficar mais parecidas com o capeta do que parecidas com o Criador. Então, o Criador não vai querer levar essa pessoa para o céu, porque ele não gosta do jeito que Deus o criou. Ele não gosta da cor das suas unhas, ele não gosta da maneira que Deus criou o seu rosto, ele começa a se marcar todo, né? A Bíblia fala sobre isso, o povo de Israel era proibido fazer isso. Marcar o corpo. Será que Deus mudou? Outra coisa que me chama a atenção são as calamidades cada vez mais frequentes. Enchentes, seca, fome, vulcões, terremotos fortíssimos, onde
Há muito tempo não se via, vulcões tremendo, expelindo aí, contaminando o ar, não é? Pestes, doenças que têm tirado a vida de milhares de pessoas. Os valores estão esquisitos. Veja, a vida de um animal muitas vezes tem mais valor do que de uma vida humana. Um ovo de tartaruga vale mais do que um embrião dentro do ventre de uma mãe. Dão mais prioridade aos bandidos do que às vítimas. Nessas semanas de enchente, pelo que eu vi, deixaram lá os doentes da UTI, mas tiraram os prisioneiros que estavam na prisão. Uma coisa impressionante, né? Está tudo mudado. A verdade está desaparecendo, você já não confia mais na liderança, não confia mais nos juízes, não confia mais nas notícias da televisão. Alguns não confiam nem mais em médico. E essas notícias sobre OVNIs, discos voadores, que começam a aparecer aí de forma frequente. O mundo está meio estranho, sabe? Tem alguma coisa esquisita. O sobrenatural, o espiritismo, até o satanismo tem sido descarado. Vejam o show que foi feito no Rio de Janeiro esses dias. A imoralidade e o satanismo estavam ali presente. E as pessoas aplaudindo, e as pessoas sorrindo, milhares de pessoas. Vocês acham que aquelas pessoas estavam adorando a quem? Há um medo, há uma incerteza no ar. E você? Como está a sua fé? Como está a sua esperança? Não é para ter medo, sabe? Porque a própria Bíblia diz lá no livro de Lucas que ao começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça e ficam felizes, porque a vossa redenção se aproxima. Essa é a grande esperança. Eu tenho tentado mostrar para vocês, através dos vídeos aqui, que chegou a hora. Chegou a hora. Quando você estuda a Bíblia, quando você coloca as profecias numa linha do tempo, você percebe que estamos vivendo no fim da história do pecado nessa terra. Alguns até me acusam de marcar uma data para a volta de Jesus. Diz lá que no livro Chegou a Hora eu marco a data da volta de Jesus. Eu não tenho que marcar data nenhuma, a data está marcada. Gente, entenda isso. Deus não faz nada de improviso, gente. Será que Deus fala assim, ó, é hoje. Anjos, vamos, é hoje que eu vou voltar. Jesus, vai, se apronta, é agora. Vamos voltar. Vamos lá. É assim que vai ser? Meus queridos, me desculpe. Jesus sabe o dia e a hora da vinda dele. O Espírito Santo sabe o dia e a hora da vinda dele. Deus sabe o dia e a hora da vinda dele. E olhe, ouso dizer que atualmente até os anjos sabem, porque o Apocalipse diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe? Ellen White diz como é que ele sabe. Ela fala assim: o diabo é diligente estudioso da Bíblia. Ele estudou as profecias e por isso ele sabe que pouco tempo lhe resta. E aqueles que estudam a Bíblia também sabem. Por isso que Paulo diz: vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia apanhe vocês de surpresa. É para apanhar os outros, os que não estudam a Bíblia Sagrada. Deus já tem a data marcada. A Bíblia diz: Deus tem um dia que virá julgar o mundo. Ele não faz nada de improviso, ele tem um plano e vem cumprindo esse plano à rica. Guilherme Miller foi tremendamente criticado por se aventurar a estudar as profecias. Ainda hoje tem gente que comentou aqui, dizendo assim: Guilherme Miller foi um herege, proferiu ele. Não. Guilherme Miller foi um estudioso da Bíblia, que acreditava em Deus, que esperava a volta de Jesus. E ele chegou a dizer, mesmo depois do desapontamento: venha quando vier, eu vou estar esperando, né?
Ele foi enviado justamente para chacoalhar o mundo. O grande conflito, na página 159, diz assim: a mensagem de um momento definido para a vinda de Cristo despertou forte oposição de muitas pessoas em todas as esferas da sociedade, do ministro no púlpito ao mais ousado e rebelde pecador. Muitos afirmavam que não eram contrários à doutrina da segunda vinda, apenas objetavam ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, que tudo vê, liam o coração de cada um. Aquelas pessoas não queriam ouvir que Cristo viria julgar o mundo com justiça. Suas obras não passariam na inspeção do Deus que sonda o coração, e tinham medo de encontrar com o Senhor. Caros amigos, estamos vivendo um momento muito solene. Dentro de pouco tempo, Jesus vai estar voltando nas nuvens dos céus. Não vai ser em segredo, vai ser com poder e grande glória. Eu sei que muitos se incomodam com isso, mas vai acontecer. E é daqui a pouco tempo. Preparados ou não, no tempo determinado, Cristo virá. E tudo indica que vai ser dentro de pouco tempo. Eu ouço dizer que muitos de vocês, se não a maioria, estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Você pode acreditar ou não, pode achar que é loucura, pode não se preocupar, mas eu tenho convicção de que chegou a hora da vinda de Jesus. Esse é um momento de alegria, é um momento de esperança, mas é um momento de exame da nossa vida. Na primeira vinda de Cristo, os judeus não estavam esperando. Eles rejeitaram a Jesus. E o tempo de graça deles terminou lá no ano 34, quando abertamente começaram a perseguir aqueles que seguiam Jesus Cristo. Nos últimos dias, também o povo que estiver esperando a segunda vinda de Jesus vão ser perseguidos. A não ser que aceitem a marca da besta. Mas se aceitarem a marca da besta, estarão perdidos, né? É por isso que eu digo para você, chegou a hora da vinda de Jesus. Eu creio que dentro de pouco tempo, Ele virá nas nuvens do céu. Ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando. Pense nisso. Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome pelas profecias da Bíblia Sagrada. Eu te agradeço pelas profecias de Daniel e Apocalipse que mostram que estamos vivendo nos últimos dias do pecado nessa terra. Em breve, eu realmente creio que chegou a hora da Tua vinda. Veremos Jesus voltando em glória e majestade. Senhor, que em Tua misericórdia mantenha a nossa fé, a nossa esperança. Abençoe a cada um que tem estudado comigo aqui no canal Chegou a Hora. E eu te peço, vai ser muito bom, Senhor. E naquele dia vamos dizer o que lemos no nosso verso áudio. Eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Volte logo, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, mas olha, na próxima semana, nosso próximo estudo vai ser justamente alguns detalhes a mais dessa profecia, desse período do juízo investigativo, sabe? Mas se ficou alguma dúvida até aqui, coloque aí nos comentários, por favor, tá? Se gostou, dá o seu like, tome um tempinho aí para recomendar o canal para outro, compartilhar. Isso vai ajudar a espalhar essa mensagem para outras pessoas. E eu vou terminar com algumas palavras que eu tenho repetido aqui, que chegou a hora da volta de Jesus, né? Deixe-me ler para vocês Apocalipse 14,
14 a 16, diz assim: E olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Maranata, chegou a hora. O Senhor logo vem. Deus abençoe vocês.